Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Seduxa, onde aqui nós vamos falar sobre ciência, educação e saúde. Trata-se de um canal digital de caráter informativo que contará com a participação de profissionais que atuam na educação e saúde com o objetivo de discutir diferentes ideias, estratégias e pontos positivos que podem estimular docentes e discentes na construção do conhecimento. Trata-se de um espaço para a troca de experiências, tal como a capacidade de adaptação e evolução nas aulas remotas, destacando o papel da ciência na educação e na saúde humana e ambiental. Vamos lá? Bom, estamos ainda vivendo um momento muito delicado de distanciamento social por conta de uma pandemia. Passamos a inovar, criar e interagir de uma forma remota. Para quem não tinha adentrado aos conteúdos digitais, certamente vivenciou algo novo e bem diferente. E aí, esse universo, do meio digital, a oportunidade, então, das aulas remotas, nos mostrou um verdadeiro universo de conhecimentos. Nós nos adaptamos e, portanto, também tivemos a oportunidade de evoluir. Claro que a vida, ela sempre nos surpreende, né? Logo após o nosso nascimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, nós então podemos nos deparar com determinadas situações que nos cabe mecanismo de adaptação, onde nós temos que evoluir, nós temos que seguir. Que tipo de pessoa e profissional você é? É aquele profissional que espera o tempo passar, em uma situação nada comum, uma situação atípica, você espera lá no seu cantinho, ou então você trata logo de buscar mudanças, continuar crescendo, galgando oportunidades para você vencer, seguir, buscar novos horizontes? Que tipo de profissional você é? Você já parou para pensar? Bom, eu sou bióloga por formação, tenho licenciatura e bacharelado, também tenho pós-graduação, e ao longo da minha experiência profissional como docente, eu tive a oportunidade de lecionar várias disciplinas no contexto pedagógico. Dentre essas disciplinas, pautadas em prática de ensino, em ciências, biologia, as diversas metodologias, bem como várias disciplinas do contexto básico da área da saúde, também a nível de aulas práticas, por meio de laboratórios, espaços físicos, e dentro desse contexto, aplicar as metodologias ativas. Então, ao longo da minha profissão, da minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar desde aquele ensino tradicional, mas também colocar em prática ideias. É natural do professor ele ter o desejo pela pesquisa. Portanto, essas imagens são imagens de arquivo pessoal que mostram aí a formação de profissionais, professores, futuros professores, e aí eles foram estimulados, mediante a necessidade de conhecimento, a desenvolver criatividade, pesquisar, estudar e construir material para que então seus futuros alunos eles se sentissem atraídos pelo ensino. Então aí veja bem, uma ideia em que eles, como professores em formação, foram estimulados a construir o seu próprio material. Quanto ao ensino remoto, quais os receios?
há quem pense de maneira negativa. A nossa proposta aqui nesse canal é discutir de maneira positiva, porém de uma maneira pontual, né, bem pessoal. Muitos poderiam ter questionado a forma como trabalhar, a insegurança, o medo, o comodismo, o negativismo, ao passo que já uma gama de outros profissionais já trabalhando conteúdos digitais, né, serve inclusive de estímulo para nós, para pensar de maneira diferente, pensar de maneira inovadora. O que mais nos impactou diante de uma nova realidade? Independente do nível do ensino, seja ele relacionado à educação básica ou ao ensino superior, o impacto veio ao ter que utilizar ferramentas não muito comuns do nosso dia a dia. Como esta nova realidade contribuiu para o nosso crescimento? Bom, nos deu a oportunidade de trabalhar a inovação, a criatividade, a superação. Como ser criativo? Como se tornar positivo na educação em tempos de pandemia? Eu pontuei aí umas perguntas. Quem é docente, que sabe que nós temos que, antes de qualquer aula, nós temos que fazer o nosso planejamento. Nós sempre temos que partir de ideias de conteúdo, né? Que conteúdo nós temos que ministrar? Quais os recursos disponíveis que nós temos? Como acompanhar os nossos alunos? Nós estamos lidando com uma geração de discentes extremamente linkados ao universo digital. Inclusive alguns, né, já apresentam seus canais, falam lá dos assuntos do seu interesse. Então já são indivíduos que eles já lidam com esse universo digital já há algum tempo. Encontram as suas formas, os seus meios de comunicação. São pessoas extremamente versáteis, que gostam de trocar experiências e que isso acaba por nos contagiar. Devemos realizar pesquisas de artigos científicos frente aos assuntos abordados, estimular a autonomia para a busca do conhecimento nos principais centros de pesquisa presentes no país, criar vídeos e trocar experiências, estimular a participação em eventos científicos, sempre lembrando que o que nós estamos discutindo aqui e pensando de uma forma positiva, um ensino remoto, uma educação remota, visto que ainda estamos na pandemia. Debater sobre os mais variados assuntos com diferentes profissionais especialistas em educação e saúde. Utilizar diferentes formas de avaliação, participação, escrita científica, aplicação de questionário, relatório de pesquisa, tendo por base a valiosa ferramenta que é a internet. Então, ela pode levar o indivíduo a lugares que, mesmo na limitação de não usufruir de um espaço físico, os permite interagir em diversas partes do mundo. Somos da área da saúde, então esses institutos, né, eles apresentam uma base, uma referência muito importante em várias disciplinas que são trabalhadas. Os alunos, ao terem acesso a esses sites, eles podem inclusive se sentirem muito estimulados a fazer uma pós-graduação. Quero destacar também canais muito interessantes, inclusive de profissionais que os alunos podem ter acesso. O Google Forms, mediante ser uma plataforma que corrobora para o desenvolvimento de certos formulários eletrônicos, estimular a construção de gráficos. O Cielo, que é uma forma de pesquisa, digamos, um meio para que os alunos possam fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, nós temos ferramentas as quais
nós podemos, então, sugerir para os nossos alunos? História da ciência, como Louis Pasteur, que foi um grande químico francês. Ainda hoje nós usufruímos dos seus feitos. Lister, que foi também um grande médico dentro da área da sua, digamos assim, da sua época, tá? O Charles Darwin, que foi um grande cientista no âmbito da observação. O Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética clássica. E aí eu pergunto, o que eles apresentam em comum? Veja bem a época deles. Uma época que não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. E assim desenvolveram grandes feitos, né? O que se pode comparar frente à nossa missão de ensinar? Né? Então, eles fizeram uso do método científico, e nós professores também fazemos, cujo maior laboratório que nós temos é a nossa sala de aula. E nós acabamos por colocar em prática esse método científico e muitas vezes nós não nos damos conta. Por quê? Porque nós somos pesquisadores por natureza, né? Então nós conseguimos desenvolver os nossos trabalhos. E aí eu sempre tomo como exemplo esses grandes nomes da ciência. A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E isso segundo Paulo Freire, que foi um grande educador e deixou um legado muito grande de livros. O docente, ele tem a tarefa de abrir um novo conhecimento, abrir ao novo, despertar o conhecimento dos discentes, para que, dentro de suas aptidões, eles sigam construindo, visando melhorias na sua vida e na vida da sociedade. O que posso entender sobre ensino e aprendizagem de hoje? As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas das últimas décadas têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, as relações estabelecidas entre elas, o mundo do trabalho e, por conseguinte, a escola. Estenda esse contexto de escola à universidade. E esta última talvez seja a que mais tem sido sacudida, dada a solidez histórica de sua estrutura. Além disso, as contínuas e rápidas mudanças da sociedade contemporânea trazem em seu bojo a exigência de um novo perfil docente. Daí a urgente necessidade de repensar a formação de professores, tendo como ponto de partida a diversidade dos saberes essenciais à sua prática, transpondo assim a racionalidade, técnicas de um fazer instrumental para uma perspectiva que busque ressignificá-la, valorizando os saberes já construídos, com base numa postura reflexiva, investigativa e crítica. O que os discentes esperam? Atenção e conteúdo para seguir na construção de sua aprendizagem, estímulo para que compreendam a importância de serem positivos, construtores de seu futuro, trabalhar o novo com as ferramentas que então possam estar disponíveis. Vamos aprender juntos? Trocar ideias e experiências? Vamos ser positivos? Deixo então como referência e dica de leitura esse artigo aí que tem por título Os Princípios das Metodologias Ativas de Ensino, uma abordagem teórica. Quero deixar o meu agradecimento e, na sequência, a toda semana, nós teremos a oportunidade de novos vídeos referentes à educação. Obrigada.